Boa tarde, sétimo ano. Espero que vocês estejam todos bem, felizes por causa desse feriado aí prolongado, né? Vejamos bem, 2 dias de feriado, mais 2 dias de final de semana, de fim de semana, né? Sempre são 2 dias. Mas aí 4 dias. 4 dias de folga. Então, sejam bem-vindos, porque hoje a gente começa um novo bimestre. E eu vi um E aí, eu acho bem feliz, né? Mas espero que esse bimestre, até o fim desse bimestre, antes do fim desse bimestre, para deixar bem claro, estejamos todos de volta na sala de aula. Mas até lá, então, vamos continuar por aqui fazendo esse método novo de EAD mesmo, educação à distância. Ok, então o assunto da aula de hoje é pesquisa. O livro de vocês lá no capítulo 3. Então, vocês podem abrir livrinho. Então, ali pela a página 60. Então, já começa ali, né? Pesquisa para quê? Então, vai explicar o porquê pessoas devem fazer pesquisas. Então, o que é uma pesquisa? É quando você procura algo sobre algo que você não conhece. Então, você ouve um termo lá, na aula de português isso acontece muitas vezes. Você tá lendo lá um texto e aparece uma palavra e você não faz noção do que aquilo significa. Então, eu estava lendo um livro e falava sobre monges franciscanos. E eu, tipo assim, não faço ideia. Não sou católica, mas eu sei que é tipo quase um padre, pode ser? Aí eu fui ver o que era a ordem franciscana, o que eles pregavam. Então daí eu joguei no Google, né? Primeiro eu coloquei o que é a ordem franciscana. Aí lá ele me abriu um monte de sites. Aí eu fui primeiro no que eu mais conhecia, Wikipedia, né? Aí lá eu descobri que foi uma ordem fundada por São Francisco de Assis, que é um santo da Igreja Católica, em 1200 e bolinha lá, então é muito antigo. E daí o que acontecia? Era uma nova ordem que ele pregava o que as pessoas que seguiam Jesus e os monges e os padres da época, as pessoas que estudavam teologia na época, deveriam levar uma vida simples e humilde, muito simples e humilde, do tipo, não ter mais que uma peça de roupa e não ter um lugar para dormir. Entendeu? Viver de uma forma. Viver o que o evangelho pregava mesmo. Só viver do evangelho mesmo. Comer e beber e tudo, no caso, o que as pessoas te derem na rua e você não se apegar a coisas materiais. Achei legal. Não faria, mas achei legal. Aí, o que acontece? Aí, depois do Wikipedia, eu fui em outro site, que é um site que o livro de vocês também recomenda. Olha que coincidência. É Enciclopédia da Britânica Escola Online. É uma enciclopédia. A palavra é difícil essa. É feita pelo nosso governo para ajudar os alunos do ensino fundamental, principalmente e médio, a fazerem as pesquisas e tendo certeza que tem uma fonte, que a fonte é uma fonte fidedigna, ou seja, é um site confiável, porque o Wikipedia, como vocês sabem, é um site que você pode entrar lá, qualquer um pode entrar lá e escrever sobre a informação que você quiser. Então, aí, esse site é muito bom. E ele tem a opção do quê? De imagens e vídeos. Então, se você não sabe o que significa, tipo, tem coisas que você precisa ver para entender sobre os frades franciscanos, você precisa só ler que você já entende. Tipo, agora sapateado. Você nunca ouviu falar de sapateado. Fala, é um tipo de dança. Tipo, oi? Cri, cri, cri. Você não sabe que tipo de dança é. Então, se você colocar nesse site, vai ter lá, sapateado é um tipo de dança que usa sapatos com metalzinho embaixo pra fazer barulho. E daí tem um vídeo lá pra você ver, pra você conseguir entender, tipo, dança do ventre. É uma dança tipicamente árabe. Mas você não faz ideia, entendeu? Não é tipo samba que você cresceu no carnaval ligando a TV e vendo o que é um samba. Então, se a pessoa lá da Arábia Saudita quiser saber o que é um samba, tem um vídeo lá mostrando. E se você quiser saber o que é um sapateado, também tem um vídeo. Então, a pesquisa é isso. Você vai pesquisando em diferentes fontes. Então, diferentes sites, diferentes tipos de informação. Então, vídeo, imagem, em texto. Aí,
aqui no livro de vocês também vai explicar sobre verbete enciclopédico. O que é? É a forma que é feito nessas enciclopédias. Então, ali tá falando que verbete enciclopédico é um texto de uma enciclopédia, obra que reúne grande parte dos conhecimentos humanos e os expõe de maneira ordenada, seguindo um critério de apresentação alfabética ou temático. Por quê? Porque antes a enciclopédia não era tipo sites da internet que você ia lá e digitava o que você queria. Era um livro. Então você tinha que pegar lá. Então você estava procurando ordem franciscana. Então você tinha que ir em ordem primeiro, ou em São Francisco de Assis, mas vai lá em franciscano. Aí você ia procurar franciscano, você tinha que ir lá primeiro no F, aí achar lá F, daí é igual o dicionário, por ordem alfabética, daí achar franciscano. Ou ir por temas, tipo, você sabe que é a igreja católica, então você ir lá procurar. Ou em cristianismo, ir lá procurar, tipo, tópico sobre cristianismo, tópico sobre igreja católica. E daí lá você ia achar mais facilmente. Aí, interessantes nesses sites são... vamos aproximar aqui para ver se vocês conseguem ver. Abram lá no livro de vocês, vocês vão ver que sempre tem essas palavrinhas em azul nos sites. Então, que estão em azul ou que tem um sublinhado embaixo. São essas formas que aparecem normalmente, que são termos que provavelmente eles colocam lá porque você vai precisar de uma explicação melhor para eles e alguém já deu essa explicação. Porque às vezes, igual aqui tem tipo uma palavra, a primeira aqui, que é equidna. Aqui não tá em azul, ou seja, ninguém explicou o que é isso, mas alguém sabe o que é equidna? Não sabe? Então você vai ter que procurar em outro lugar, porque ali já você sabe que naquele site não vai ter essa informação. Então aqui embaixo no livro de vocês vem falando que equidna é um mamífero ovíparo original da Oceania, coberto de espinhos, sem dentes e com focinho comprido. Então o ideal seria o quê? Vocês, depois de ver essa informação, ir pesquisar no YouTube ou uma imagem para pelo menos você conseguir visualizar esse mamífero. Aí, quando tem no site, vai estar em azul e sublinhado. Aí você consegue apertar lá. Então as palavras que estão aqui é mamífero e Austrália, as primeiras. Então, se você não sabe o que é mamífero, que é um animal, né, que normalmente mama leite e que se alimenta do leite materno, né, normalmente. E Austrália, já ouvi falar, é um país, mas já fui pra Austrália? Não fui pra Austrália. Então como que eu tenho mais informações do que acontece na Austrália? Então você aperta ali, você vai descobrir que é uma ilha no continente da Oceania e que é muito calor e é tropical e tem muitos bichos selvagens lá e é um povo bem diferente. E daí lá vai ter vídeo, vai ter textos explicando, daí vai ter tudo coisa, tipo cultura da Austrália, história da Austrália, pessoas famosas na Austrália, animais famosos na Austrália, tipo canguru. Quando você pensa em canguru, você pensa Austrália. Ou você pensa em Austrália e você pensa em canguru, pode ser qualquer um dos dois. Então, aí você vai fazer a pesquisa e vai se aprofundando sempre. O ideal é, no mínimo, 2 fontes diferentes você fazer a sua pesquisa. Então, você foi aqui no livro de vocês, vai falar sobre ornitorrinco. Vai falando sobre ornitorrinco. Vai explicar o que é ornitorrinco. Então, ornitorrinco é um mamífero que é do leste da Austrália e da Tanzânia. Aqui fala isso. Se você for procurar em outra fonte, o que eu fui procurar em outra fonte? Eu fui procurar em outra fonte. Então fala que só existe lá, né? Tipo, original da Austrália. Porque você pensar um arara azul é original do Brasil. Mas tem vários outros lugares que tem arara azul. Mas o ornitorrinco só tem na Austrália. Você só encontra ele lá no habitat natural. Você não vai no zoológico de Curitiba e tem lá um ornitorrinco. Tipo, quando você cresce, você não fala, mãe, quero um ornitorrinco de bichinho de estimação. Na verdade, eu queria porque eu assistia Phineas e Ferb, que também pode aparecer na pesquisa de vocês sobre, que é um desenho, eles tinham um ornitorrinco de animal de estimação. E eu falei, meu Deus, o que é isso? Que é basicamente qualquer um que não nasceu na Austrália, eu acho, pergunta. E aí, lá naquele desenho, eu descobri que ele não faz nada. Que também é uma boa forma de você pesquisar sobre o ornitorrinco. Assista Phineas e Ferb, e lá eles vão falar que não faz nada. Ele só fica deitado todos os episódios lá na grama. Bem legal. Mas ele é um animal raro lá, você descobre isso.
Por quê? Porque ele é mamífero, mas ele também é ovíparo, que é, se vocês lembram da aula de ciência de vocês, conta até 3, aí vou esperar vocês responder o que é a diferença de ovíparo para mamífero. Ovíparo é o que nasce pelo ovo, então ele bota ovo. Então, quando a fêmea tá botando o ovinho lá, que normalmente é tipo galinha e outros animais que agora eu não vou lembrar, eles não mamam, mas esse é específico, porque ele é os dois. Ele bota ovo e ele mama. Aí, aqui no livro de vocês, que pode ser a primeira pesquisa, você não sabe o que é ornitorrinco, você pega um livro lá e tem a explicação do que é ornitorrinco. Então aqui vai falar sobre o nome científico dele, vai falar o tamanho dele, que ele normalmente chega só a 60 centímetros, normalmente de 38 a 60 centímetros. Aí, então ele não é muito grande, vai falar que ele tem... vai ter imagem, então você vai conseguir ver. Só que, ó, tipo, no livro de vocês a foto é pequenininha, então vocês não conseguem ter uma ideia muito clara de quão feio ele é. Aí, quando vocês forem pra um outro site ou ver um vídeo dele, você vai conseguir ver que ele é peludo e daí ele tem um bico que parece um bico de pato, de plástico, e umas mãozinhas que parecem aqueles negócios que você usa pra nadar também, pé de pato. Parece muito aquilo. Coloca lá na internet que vocês vão ver. Aí, quando vocês estiverem lendo no livro de vocês vão ver o tipo de animais que eles comem. E aqui fala que ele é venenoso. Fala que o macho é venenoso, mas não fala que a fêmea... que daí, se você for procurar em outras fontes, você vai ver o quê? Que a fêmea também é venenosa, só que só por um pouco período de tempo. E aí, o que acontece? Então, tem essas informações, mas eu falei, não é o suficiente. Aí, você vai pra internet. E daí, eu fui pra essa enciclopédia aqui, britânica, e procurei lá. Então, lá eu descobri o quê? A fêmea também é venenosa, que aqui não diz. Mas que o veneno dura pouco. E que o veneno dele, apesar de ser bem forte e letal, não é letal para humanos. Então, porque eu pensei, meu Deus, se eu ver um ornitorrinco eu vou morrer. Mas não, porque não é letal para humanos, então eu não morreria. Aí, eu falei, bom, entendi, mas preciso de mais informações. Aí eu falei, já li 2 sites, li bastante coisa, quero ver outras informações. Coloquei o quê? Ornitorrinco no YouTube. Aí apareceu lá, 6 curiosidades sobre ornitorrinco. Daí apareceu outro vídeo que eu vou deixar também na descrição desse, pra vocês assistirem. Curiosidades características do ornitorrinco. Um deles era bem legal, porque enquanto ele ia falando, ia passando o ornitorrinco no habitat natural dele. Então você conseguia ver que era um bicho esquisito, ele é meio aquático além de tudo. Então ele fica meio na terra, meio na água, então ele meio que nada, não no mar, mas tipo rio e água doce, assim, vai. E ele sobrevive nesses lugares diferentes. E daí lá nas curiosidades você descobre que ele é tão esquisito, mas tão esquisito que o povo achava que ele era um bicho falso. Que alguém tinha ido lá e colado o bico dele, os pezinhos, porque é uma borracha, parece tanto com borracha, e ele é tão feio e tão esquisito, porque ele tem pelo e daí do nada ele nada e tem aquele bico, que parecia muito falso, mas daí descobriram que não, que era de verdade mesmo, que ele era só feio mesmo. E aí, quando você vai pesquisando, você vai descobrindo várias outras coisas. Então, quando você for fazer uma pesquisa, o importante é se aprofundar e não ter medo e nem preguiça. Então, quanto mais informações, melhor para você saber mais sobre o objeto ou a pessoa ou qualquer outro assunto que você estiver pesquisando. Dicas agora. Então, hoje normalmente a gente pesquisa muito na internet. Então, no mínimo 2 sites, como eu já tinha falado. E se você acha um site legal, tipo Wikipedia, mas você não confia tanto nele, você pode colocar no Google Related, que é RELATED, wikipedia.com, e cola o link do site. Ele vai, related é relacionado em inglês. Então ele vai relacionar todos os sites parecidos com aquele. Então daí vai aparecer no Google todos os tipos de enciclopédias que você pode pesquisar o mesmo assunto, que vai ter mais informações lá. Então, isso é legal, porque você consegue ver você consegue ter uma pesquisa mais rápida, fazer uma pesquisa mais rápida. Então, se você está pesquisando
livrarias. Você quer comprar um livro, mas você precisa ver sites baratos. Então, se você colocar lá, tipo, Livraria Curitiba, você coloca Related, RELATED, 2 pontos, o site da Livraria Curitiba, vai aparecer várias outras livrarias que você pode pesquisar o mesmo assunto. Outra dica é outras línguas. Por quê? Tipo, você tá lá, você pode mudar na próprio negócio do Google, lá em cima, quando você coloca no Google, vai ter embaixo web, imagens, vídeos, e daí vai ter mais. E lá no maisinho, você aperta e consegue mudar a língua que você está fazendo a pesquisa. Ou os sites que você quer pesquisar. Então, você está colocando no Ornitorrinco, você pode pesquisar não apenas em sites brasileiros, mas em sites australianos. Por ser um animal da Austrália, vai ter muito mais informações naquele site que num site do Brasil. Então, tipo, você tá querendo saber Martim Lutero, que é a pessoa que começou todo o movimento protestante no mundo. Então, que da onde vem a igreja luterana, e foi a primeira pessoa também que traduziu a Bíblia do latim e grego para o alemão, então que começou todo esse processo de fazer as pessoas realmente lerem a Bíblia, porque antes só as pessoas, os padres e as pessoas formadas em teologia que conseguiam ter acesso às escrituras. Exemplo, você vai aqui num site do Brasil, você coloca quem é Martim Lutero, vai aparecer várias informações. Aí, se você colocar Martin Luther, que é o nome dele em alemão, vai aparecer trocentas outras informações. Se você for no próprio Wikipedia, na parte que você muda a língua, tipo, tem lá 2 páginas de informações do Martin Lutero. Se você mudar para o alemão, aparece mais de 15 páginas de informações sobre Lutero. Por quê? Porque ele é alemão. Então, tipo, basicamente as igrejas alemães seguem, a maioria são igrejas luteranas. Então, para a história da Alemanha, o Martim Lutero foi muito mais importante do que para a história do Brasil. É a mesma coisa se você for pesquisar sobre a Xuxa. Se você for pesquisar informação sobre a Xuxa e colocar Xuxa, quem é a Xuxa em português, vai aparecer muito mais informação do que você pesquisar Who is Xuxa em inglês. Entendeu? Porque deve pesquisar por sites americanos. Então, é claro, você precisa conhecer essa outra língua. Mas se você não conhece, você usa o tradutor. Então, você joga o texto no tradutor, pode ser no tradutor do Google. Às vezes, dependendo da língua, é mais fácil você jogar a tradução por inglês, porque vai ter mais informações. E daí, do inglês, você traduz para o português. É um pouco trabalhoso, mas você vai ter um monte de informações que você não tinha em português. Então, vai fazer sua pesquisa ficar muito melhor. Então, eu normalmente faço assim, se eu não falo a língua, eu jogo no tradutor o texto, no Google Tradutor mesmo, eu gosto dele. Daí você joga no Google Tradutor, traduz pro inglês, porque sempre tem mais tradução pro inglês, e daí do inglês você vai pro português. Agora, se você já fala inglês, você já fica só no inglês mesmo. Então, tá. São essas as dicas para se fazer uma boa pesquisa. E sempre prestar atenção quando você tá lendo. Isso é importante. Pra você não pensar e falar, tô só amontoando um monte de informação aqui sobre o tema. Não, eu estou aprendendo sobre o tema, então eu preciso me aprofundar pra ele ficar na minha cabeça. Ok? Então, lembrem que para uma boa pesquisa, você realmente precisa se debruçar sobre o assunto e realmente conhecer o assunto antes de falar sobre. Agora, vejam os vídeos que eu deixei linkado aqui, leiam a explicação do ornitorrinco no livro de vocês e no site da Enciclopédia Britânica para vocês poderem fazer na próxima aula as atividades, tudo bem? Como hoje é quarta, a gente tem 2 aulas, então na próxima a gente vai fazer as atividades. Então, antes de fazer as atividades, leiam o conteúdo e aprendam mais sobre esse bicho fascinantemente incrível e feinho que é o ornitorrinco, ok? Então tá, sétimo.
Espero que vocês estejam todos bem. Espero que esse final de semana prolongado com feriado tenha sido incrível. E que quando vocês voltem com toda a energia pra gastar na escola, e pular, e gritar, e realmente conviver e conversar com as pessoas à sua volta. Então tá, espero que fiquem todos bem e até a próxima. Tchau!